A importância da paternidade na vida dos filhos. É uma pergunta bastante interessante. Que tipo de pai você é? Vemos que é muito importante a figura do pai. Sabemos que, de modo geral, a figura da mãe é muito mais expressiva. Entretanto, o pai tem o seu papel. Esta é a lição número 8 da classe de adultos. Texto áureo. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Verdade prática. Quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Quem é que está criando os seus filhos? Quem está educando, melhor dizendo, né? Que criar é diferente de educar. Quem está educando os seus filhos? É você ou é a televisão? É você ou é a internet? É você ou algum influenciador ou uma influenciadora? É importante que o pai faça de fato o seu papel de pai na criação de filhos. O filho precisa, e a filha também, precisa de uma figura paterna, a qual ela vai se inspirar, e principalmente o menino, né? Principalmente o filho. Né? Introdução. Na família de Eli, seus filhos, Ofni e Finéias, sob a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio. Na família de Samuel, os seus filhos, Joel e Abias, tornaram-nos avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelo que representava para Israel. Temos aqui dois maus exemplos como pais. Eli, era sacerdote, e como ele não criou os seus filhos como deveria criar, ou melhor, educar. Educar é o certo. O que aconteceu? Eles acabaram negligenciando a chamada para o sacerdócio. Eli era uma figura importante em Israel, entretanto seus filhos tornaram-se profanos. Agora, como isso é possível? Como uma pessoa, no caso duas pessoas, Ofni e Finéias, sendo da linhagem sacerdotal, profanavam o nome santo do Senhor. Por que isso? Porque o seu pai Eli negligenciou a educação de ambos. Deixou frouxo, deixou acontecer, deixou eles fazerem o que eles bem entendessem. E Samuel da mesma forma. Samuel era sacerdote, juiz e profeta, e da mesma sorte também negligenciou a educação dos filhos, e por isso eles ficaram, os filhos, tornaram-se avarentos, gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para Israel, ou seja, eles não se importavam com o seu dever, com aquilo que eles tinham que fazer, eles não se importavam com o chamado, eles negligenciaram assim como Ofni e Finéias. Isto é uma das consequências de quando um pai negligencia a educação de seus filhos pela palavra de Deus. A paternidade dentro da família, a primeira família. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus e o povo, foram displicentes com a sua própria família, principalmente com seus filhos. A Bíblia diz que aquele que não cuida da família é pior do que o infiel e negou a fé. Veja que, mais uma vez, Eli e Samuel, pessoas importantes, traziam em primeiro lugar as coisas de Deus, entretanto, negligenciavam a educação dos filhos. Faziam mais importante, trazendo aqui para nós, é a igreja, é o que eu vou fazer na igreja hoje. Nos filhos eu vejo depois. A família vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar não é a igreja, como muitas pessoas defendem, é a família. Em primeiro lugar é Deus, é verdade,
Em segundo lugar, é a família. Nós devemos, todos nós, homens e mulheres, devemos cuidar de nossas famílias. A falta de autoridade no lar. Os sacerdotes, ou melhor, no contexto atual a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e provêm às suas famílias, mas falham com suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Esse ponto é um pouco diferente do anterior. Nesse ponto aqui específico, o pai ele até faz aquilo que tem que fazer. Ele até é o provedor da família. O ponto aqui é esse, ele é o provedor da família. Não falta nada dentro de casa. Entretanto, mais uma vez, ele não educa seus filhos. E muitas vezes, cuida muito bem das coisas espirituais, nas coisas da igreja. Tudo que precisa fazer, o obreiro faz perfeito. É completamente aprovado. No entanto, no sentido de cuidar dos filhos, de educar, aí ele negligencia. Isto está errado. O obreiro precisa, em primeiro lugar, educar os seus filhos, ter sempre a sua família como base. A igreja vê depois, entre o filho, a filha e a igreja, filho e filha primeiro. Porque sem família não existe igreja. Como é que a pessoa vai ser um bom obreiro se ele é um péssimo pai na hora de educar? Ele não dá exemplo, ele precisa ser exemplo. Os problemas de uma paternidade ausente. Na vida da família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Infelizmente vivemos uma sociedade que tudo vale pelo amor, toda desculpa é o amor. O amor pode tudo, o amor pode fazer isso, pode fazer aquilo. E aqui, o que eu quero dizer, é que eles usam o amor no sentido de permissão. Eu amo meu filho, então meu filho eu vou permitir ele fazer o que ele bem quiser da vida dele. Isso não é amor, isso é negligência. Porque o comportamento que o pai tem com o filho hoje vai se revelar quando esse filho for adulto. Aí ele vai ver o que foi que ele educou. Na verdade é que sim, vai entender o que ele criou. Se ele criou um filho para a glória do nome do Senhor, um filho para a sociedade, ou ele criou algo que a sociedade não vai gostar muito, Então, o problema de uma paternidade ausente vai trazer este problema, que é um filho adulto despreparado, desrespeitoso com a sociedade, com as leis e principalmente com as coisas do Senhor. Porque o padrão dele de comportamento, o pai não educou quando ele era novo. Então, ele acostumou a andar de qualquer maneira, a fazer tudo que lhe bem entender. Sinopse: a paternidade é uma função que proporciona um sustentáculo afetivo importante para o desenvolvimento da criança. Tipos de paternidade extremista. A paternidade autoritária. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória e sem vontade. Geralmente a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordem aos filhos. A autoridade paterna, nesse sentido de autoritária e viável, que existe uma diferença gritante entre autoridade e autoritário. A autoridade é quando alguém tem a autoridade, a pessoa fala e a pessoa acata. Por quê? Porque essa pessoa tem a autoridade quando fala. Autoritário é quando alguém fala e a outra pessoa se sente amedrontada, tem medo dessa pessoa. Então essa pessoa faz por medo e não por respeito. E a paternidade autoritária é exatamente isso, ela trata os filhos como se fossem neutros, como se fossem robôs, como se fosse um robozinho, que é só apertar um botão. É uma pessoa sem sentimento, uma pessoa que na verdade não é nem uma pessoa, é algo, é alguma coisa, é uma coisa que apenas recebe ordem. Uma pessoa que não recebe carinho, não recebe atenção, não recebe amor, não recebe nada. A única coisa que ele recebe
é a alimentação e está de muito bom tamanho. Mas o pai ali, ele é autoritário. Você faz isso porque eu estou mandando, você faz aquilo porque eu estou mandando, você não faz isso porque eu estou mandando você não fazer. Então ele é um pai autoritário. É um pai que tem o filho somente para receber ordem, né? Ele apenas dá ordem no filho. Por outro lado, tem a paternidade permissiva. Ora, o pai permissivo é aquele que entende que os filhos devem tê-los como exemplo, mas não os corrigem quando cometem erros e nem os aconselham quando se decepcionam com situações mais complexas da vida. Vamos aqui num ponto de corrigir o filho. A correção, ela é necessária. Por mais que às vezes doa no pai corrigir o filho, por exemplo, com uma vara de goiaba de preferência, que não quebra nunca, eu odeio vara de goiaba. O que acontece? Esse filho, ele precisa ser corrigido. Ele precisa sentir na pele, que literalmente com uma vara de goiaba, que realmente ele fez algo errado e precisa ser corrigido. O bater com a vara de goiaba, por exemplo, não de café, porque a de café é boa, mas ela também quebra. O bom é de goiaba, porque ela não quebra nunca. Eu falo muito da vara de goiaba porque eu apanhei muito com a vara de goiaba e ela nunca quebrava. Que raiva que eu tenho desse negócio. Eu gostava muito da fruta. Da fruta eu gostava bem, mas da vara... Mas a vara de goiaba me ensinou alguns pontos específicos, coisas, lições que eu trago para o resto da vida. Então, o pai tem que corrigir. Agora, existe o corrigir e o espancar. É diferente. O pai com a vara, ele vai corrigir. Mas se ele pegar um pedaço de pau, por exemplo, aí ele vai espancar. O espancamento é uma violência, portanto, é proibido pela palavra de Deus. A Bíblia não dá nenhuma autoridade a ninguém a tratar outro com violência, filho, esposa, seja lá quem for, não se trata com violência. Mas na questão do filho, o que a Bíblia diz? Para não tirar a vara. E mais uma vez aqui eu vou aconselhar, né? A vara de goiaba que não quebra nunca. Queima que é uma beleza. E o que é melhor, não deixa marcas no corpo. Mas vamos seguir. Eli criou filhos que se tornaram profanos. Pode também significar perversão ou ser pervertido, e os filhos de Eli foram homens pervertidos e irreverentes, que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. É lamentável um pai que tinha uma posição especial de representação de Deus perante Israel tornar-se um pai relapso com a família. Que tipo, mais uma vez, de pai que você é? E que tipo de filhos você está criando? As pessoas falam tanto sobre a questão de fazer um mundo melhor para os meus filhos, mas na verdade os pais têm que pensar em fazer filhos, né? Deixar filhos bons para a sociedade. Deixar esse discurso até fútil de eu quero um mundo melhor para o meu filho. Você não tem que querer um mundo melhor para o seu filho. É o seu filho que tem que ser o melhor para o mundo. Inclusive na questão bíblica. Lembra que Mateus 5,13 diz: vós sois o sal da terra? Tem que ser diferente. Então é o filho que tem que influenciar o mundo. Então não o mundo influenciar o filho. E o que Eli criou? Filhos profanos. Como é possível um sacerdote tornar seus filhos profanos? Como isso é possível? Falta de correção. Não corrigia, não aconselhava quando o filho tem uma frustração na vida, não é aconselhado pelo pai, não tem aquela figura paterna para orientar acerca do que o filho tem que fazer. Não é diferente hoje. Vemos pais, né, hoje, né, pai, aqui principalmente que é a figura paterna, eu quero dizer, que negligenciam a educação do filho. Há pessoas hoje, obreiros, que permitem até mesmo que seus filhos, adolescentes e jovens, venham para a igreja vestidos de qualquer maneira, muitas vezes até com peças de roupas quase femininas, roupas coladas no corpo, né? Que só a misericórdia. E acha aquilo bonito, porque não corrige os filhos, não educa, não orienta no sentido espiritual do negócio, né? São, na verdade, homens que não estão criando homens dentro do lar.
Então você entende como você quiser, né? Que eu acho que eu não preciso deixar aqui mais claro do que isso, né? São muitas vezes obreiras que criam seus filhos como se fossem meninas. Essa aqui é a realidade, infelizmente, dentro da igreja. Quantas vezes nós não vemos dentro da igreja jovens, adolescentes, e às vezes até alguns jovens, né, já até uma certa maturidade, mas que na maturidade na idade, que eu quero dizer, né? Mas que na verdade as suas vestes só o sangue do cordeiro. Seus cabelos, muitas vezes cabelos longos, como fossem umas moças, fazendo penteados. Essa semana eu estive numa igreja e tive o desprazer de ver uma pessoa que estava tocando um instrumento, né, um homem com umas roupas só misericórdia, e uma igreja idônea, uma igreja séria. Mas o rapaz deve ter mais ou menos cerca de uns 20 anos mais ou menos, com o cabelo longo, amarrado igual o coque, né, daquelas coques das irmãs do círculo de oração, com roupa apertada, tocando instrumento dentro da igreja. Isso é uma vergonha. Por quê? Porque os obreiros estão criando mocinhas próprias. Só essa a expressão, não tem uma outra expressão, não consigo encontrar algo que fuja desse negócio. Então os obreiros precisam criar homens dentro de casa. E por isso a importância da presença do pai. O pai precisa instruir os seus filhos no caminho do Senhor como homens e não como meninas. Sinopse: a paternidade autoritária e a permissiva são prejudiciais a famílias. Então vemos aqui dois extremos que não cabem na educação dos filhos, né? O ideal é ser moderado. O fracasso de dois pais relapsos com os filhos, omissos para com os filhos. No caso de Samuel, não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos e profanos. Quando foi confrontado a respeito do mau procedimento de seus filhos, que foram rejeitados pelos anciãos do povo, e mesmo sendo muito respeitado por todos, Samuel sentiu-se também rejeitado. É aquela história que acontece hoje, né? Eu não irei onde meu filho não cabe. Se meu filho não cabe, se meu filho é rejeitado, eu não quero ir. Isso aqui é um discurso completamente antibíblico. Por quê? Porque, como vemos aqui, Samuel se sentiu rejeitado porque os seus filhos faziam coisas erradas e ele estava conivente com esse negócio. Mais uma vez, o homem, de maneira geral, obreiro ou não, ele não deve deixar seus filhos dessa maneira. Ele precisa corrigir. Se o filho, claro, faz coisas erradas, principalmente dentro da igreja, é claro que o povo de Deus vai rejeitá-lo. Ninguém vai querer um filho desse perto em casa. Se o filho de alguém faz algo errado, o outro pai não vai querer esse filho como influência de seus filhos. É simples assim. Mas o que a ideia de muitos obreiros hoje fazem? Ah, não, mas eu amo meu filho, se meu filho não cabe lá, eu também não dá para mim. Claro que dá. Você tem que corrigir o seu filho, tem que educar. Ele precisa deixar de ter essa vida profana diante do Senhor. Ainda que talvez ele não queira seguir os caminhos do Senhor, mas ao menos não deve, ele tem que ter no mínimo respeito pela casa de Deus. No mínimo. A isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos às fraquezas da carne. Deus espera que os líderes da igreja, na atualidade, exerçam sua liderança em casa. Mais uma vez, a história se repete. Os homens precisam, né, os pais obreiros, né, os pais de modo geral, aqui até vou incluir aqui as mães também, mas aqui principalmente a figura do pai, ele precisa ter a liderança dentro de casa. Ele não tem que ficar passando a mão na cabeça de filho, não. Certo é certo, errado é errado. Meu filho fez errado, eu vou corrigir. Se ele fez certo, ok. Como diz minha mãe, não fez mais do que obrigação. Então, veja que quando o pai não tem a figura influente dentro de casa, não age como liderança, não age como homem, não age como pai, no sentido de educar seus filhos,
os seus filhos vão sofrer as consequências da carne, por exemplo, porque não tem firmeza em nada. E muito provavelmente vai levar até mesmo para a questão da homossexualidade, porque ele não tem uma figura de pai, de homem dentro de casa, ele não tem a figura. Então ele vai começar a associar as questões femininas. Então os pais, né, os pais que eu digo pai no plural, os pais têm que ser educados, ou melhor, educar seus filhos no caminho, mostrar para eles o caminho, o que é coisa de homem, tem a falar diretamente, né? Não tem que ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Veja que muitas vezes os filhos hoje de cristãos, às vezes até de pastores, envolvidos com homossexualidade, e quando nós vamos ver a história da pessoa, a pessoa não tem uma figura paterna dentro de casa. O pai não é presente, está envolvido com as coisas da igreja, mas não está envolvido no lar. Está envolvido com as coisas espirituais, mas não está envolvido com a questão moral dentro de casa para educar seus filhos. Aí não dá, né? Tratamento inadequado. Esta lição, inevitavelmente, não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Isso aqui é um ponto muito interessante, porque talvez seja até o ponto mais interessante de se tratar, porque quando o pastor tem um filho, as pessoas esperam muito desse filho. Por quê? Porque ele é filho do pastor. Então querem sempre que ele seja sempre um exemplo, e quando acontece alguma coisa com ele, ele acaba sendo punido mais de uma forma severa do que uma outra pessoa que não é filho do pastor. Isso porque o pastor quer mostrar que ele não está passando a mão na cabeça do filho dele. No entanto, ele comete uma injustiça de punir acima o seu filho. Se todo mundo recebe uma punição X porque fez algo, por que o filho do pastor vai receber Y? Não, tem que ser X também, tem que ser todos iguais. E de contrapartida, também tem um outro lado. Muitas vezes o filho do pastor é beneficiado porque é filho do pastor, então ele comete um pecado e o pai, por ser pastor, passa a mão na cabeça dele. Então veja aqui dois extremos. O filho do pastor, para deixar aqui bem claro, o filho do pastor, se porventura ele cometer um delito, um pecado, ele tem que ser disciplinado da mesma forma que uma pessoa que não é filho do pastor. Ele não tem que ser nem mais nem menos, tem que ser igual. O fato de ele ser filho do pastor não dá para ele nenhum benefício e nenhuma punição por isso mais severa. Precisa ser igual. Sinopse: todo pai cristão deve zelar por sua família com dedicação e responsabilidade. Conclusão: os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam da repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos. Então vemos que os filhos dos pastores, né, precisam ser disciplinados igualmente, como se não fossem filhos do pastor, mas também não pode ser beneficiado por ser filhos do pastor. Todo o tratamento precisa ser igual. A liderança, né, o obreiro, né, o pai de família, ele precisa com firmeza educar seu filho, né, aqui no sentido de ser homem, né, de mostrar para ele o caminho, né, de mostrar para ele o que o homem faz, qual é os deveres dos homens, mais uma vez, para evitar o que nós vemos hoje. Homens dentro da igreja, jovens e adolescentes, que andam de qualquer maneira, né, com roupas coladas no corpo, com cabelos longos, em alguns casos extremos, até usando até um tipo de fazendo sobrancelha, por exemplo. Isso é coisa de mulher e nem toda mulher faz isso, hein? Nem toda mulher faz isso. Mas muitos homens dentro da igreja hoje até isso estão fazendo, perderam a masculinidade. E aqui é diferente de ser macho e ser machista, são completamente diferentes. O pai precisa ensinar o filho a ser macho e não machista. E qual é a diferença? Ser macho é ser homem, agir como homem,
né? Ser o provedor da casa, por exemplo, ser trabalhador, é uma pessoa que anda como homem, faz as coisas de homem, isso é ser macho. E o que é ser machista? É achar que porque por ele ser homem, ele pode fazer qualquer coisa com as mulheres, desrespeitar as mulheres, por exemplo. Isso é ser machista. Então, o ponto aqui é, o pai precisa ensinar o seu filho a ser macho, a ser homem. Como a Bíblia diz, né? Que seja homem, né? Tem essa responsabilidade, para que mais uma vez não venha acontecer de dentro da igreja estar tendo passeios de dentro da igreja com pessoas, com homens que deixam a desejar, né? Jovens e adolescentes que são homens, mas que não andam como homem, né? Muitas vezes andam até como meninas, se requebrando, é só misericórdia. Então, o pai precisa ser presente na vida do seu filho e mostrar para ele para ser macho e não machista, né? Revisando o conteúdo, número 1, Joel e Abias. Número 2, os pais são os responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos. Número 3, a paternidade autoritária e a permissiva. Número 4, os pais devem estar presentes na vida dos filhos. Número 5, Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade familiar porque não tinham tempo para os filhos. E mais uma vez, que os pais, né, no sentido aqui de homem, vêm aqui, claro, tem o trabalho para o sustento da família, mas que haja, né, procure aí um tempo para cuidar, né, para educar seu filho, para que todos nós venhamos compreender a importância da paternidade na vida dos filhos. E sim, o pai, tanto o pai e a mãe, são a referência para os filhos. Os filhos vão crescer com a referência. Então, que os pais, aqui na questão que o pai e a mãe, venham de fato ser uma referência na vida dos seus filhos e que o pai seja realmente presente e eduque o seu filho de uma forma que ele venha a ser de fato um homem. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!